Olá pessoal, sou Davi Orochi, revelando a verdade no ECROA de hoje. E hoje estou aqui com o ilustríssimo Genésio da Silva e o grandioso Márcio Batista, que é mais bonito pessoalmente. E hoje estaremos abordando os diversos assuntos a respeito da candidatura, das obras passadas, o que eles almejam. Genésio? Muito prazer. Genésio. Davi, é um prazer e a gente agradece a oportunidade e quero parabenizar você aí pela iniciativa, por esse trabalho que você está fazendo, que é muito proveitoso para que o nosso eleitor possa avaliar melhor os nossos candidatos aí à prefeitura da nossa querida cidade de Arujá. Muito obrigado. E pelo que eu vejo, essa união vai dar o que falar. Genésio, um candidato, um prefeito, quando ele foi prefeito, nós vimos que o desenvolvimento da cidade era muito elevado. A educação era de qualidade. E agora, com o plano de governo de vocês, me fale um pouco da educação. Olha, a educação eu vejo assim de vital importância e isso o mundo já demonstrou. E aqui em Arujá, quando estive prefeito, o que eu procurei era investir bem na educação. Razão pela qual hoje a maioria dos professores apoiam a dupla Genésio e Márcio Batista. Vamos lá, antes de começarmos a falar sobre os projetos, acho que isso eu queria elogiar a educação na sua antiga gestão. E a pergunta é o seguinte, vamos voltar lá atrás, porque não dá pra voltar para frente, porque isso é um pleonasmo. Subir para cima, descer para baixo, é uma jeito de sangue. Vamos lá. Na sua gestão, como eu acabei de elogiar. E agora, a pergunta é o seguinte. Logo no começo, lá atrás, há muito tempo atrás, antes de ser vereador, quando que você pensou, é agora, eu vou entrar na política? Quando que aconteceu isso e por quê? Eu nasci e me criei aqui em Arujá. Minha família veio para Arujá quando foi construir a rodovia Presidente Dutra. E quando eu comecei a estudar em Arujá, nós não tínhamos nenhuma escola. A primeira escola a ser construída foi a escola Washington. Então nós estudávamos em 3 salas de aula que tinha na Benjamin Franco, depois fui estudar na primeira escola. Fomos a primeira turma do Washington, Luiz Pereira de Souza. Depois veio a segunda escola, a escola René de Oliveira Barbosa. Aí eu fui estudar no René. Nesse período, até chegar aos 18 anos, época em que eu fui para o Exército, eu saía da escola às 11 horas, meio-dia, e depois do meio-dia ia trabalhar. Trabalhava de pedreiro, fiz inúmeras casas, inclusive tem casas que eu construí na época que está de pé até hoje. Residência que o Genésio construiu com essa mão aqui, assentando tijolinho por tijolinho, e que está em pé até os dias de hoje. Aí fui para o Exército, no Exército saí muito bem, fui considerado entre os soldados que incorporaram naquela época como o praça mais distinto do batalhão, é um diploma na qual eu tenho um orgulho muito grande. Saindo do Exército, eu fui para as obras do metrô. Já entrei nas obras do metrô tomando conta de pessoal. Terminei, nesse período de trabalhando nas obras do metrô, a faculdade de engenharia. Foi quando, em 82, após já formado engenheiro, não me esqueço do nosso patrono de formatura que dizia: na política precisa pessoas capacitadas. Na política nós precisamos de advogados, precisamos de engenheiro, porque tem muito como colaborar. E foi quando Geraldo Barbosa, ex-prefeito que foi assassinado aqui na cidade, me convidou para entrar na política. Tive o privilégio, entrei como candidato a vereador, isto no ano de 1982, e obtive uma votação expressiva. Na época, Arujá tinha 10 mil eleitores. Só para se ter uma ideia, hoje nós temos 64 mil. Com esses 10 mil eleitores, eu tive 5% dos votos válidos, tive 506 votos. Ou seja, para comparar, seria um atual candidato ter aí 3 mil e poucos votos em Arujá. Então você vê a votação expressiva que eu tive. Fiquei como vereador 14 anos. No último mandato, presidente da Câmara construiu a atual sede do Legislativo, o prédio da Câmara Municipal. Foi o Genésio que construiu com o apoio dos 15 vereadores que nós tínhamos na época. E que naquela época era diferente. Eu tive um orgulho que naquela época, de 15 vereadores, eram 5 mulheres.
né? Então a gente construiu o prédio da Câmara e entregamos no meu ano. Aí disputei a prefeitura, não obtive êxito, aí me afastei da política, fiquei só aqui no meu escritório de engenharia. E graças a Deus, no meu escritório de engenharia, a gente fez as grandes obras de Arujá. Por exemplo, projetos como o supermercado Takahashi, foi o Genésio que fez, supermercado Estilo, foi o Genésio que fez, supermercado Dia, foi o Genésio que fez. Você pega as agências bancárias, Itaú, Caixa Econômica Federal, HSBC, foi o escritório de Genésio que fez. E fora isso, mais de 2.000 residências em Arujá, projetos desenvolvidos na Genésio Engenharia. Além desses, os projetos que eu faço para os demais arquitetos da cidade. Como engenheiro calculista, eu calculo a estrutura, como eu costumo dizer, eu calculo os ossos da construção. Nosso corpo, se não fosse os ossos, não pararia em pé. E é o que eu faço, eu calculo a ferragem da construção. Eu calculo o quanto se faz necessário para que a estrutura faça em pé. Então, com isso, eu presto serviço para praticamente todos os arquitetos e engenheiros aqui da cidade. Aí estive vereador 14 anos, fiquei 8 anos sem participar da política. Quando veio as eleições em 2004, eu fui muito assediado, muita gente cobrando, pedindo que eu voltasse para a política. E foi quando lancei minha candidatura a prefeito e ganhei e fiquei o mandato de 2005 a 2008. Ao terminar o mandato, voltei para o escritório, que ele nunca fechou, e comecei a trabalhar. Foi quando recebi o convite do então prefeito de Itu, Herculano Castilho Passos Júnior, para criar lá na cidade de Itu a Secretaria de Planejamento. Foi um grande desafio. Por que um grande desafio? Eu não conhecia ninguém em Itu. Mas fui para lá, criei a Secretaria de Planejamento, era para ficar 1 ano. Então, Itu, fui para ficar 1 ano, acabei ficando 3 anos em Itu, não queriam deixar eu voltar mais. Mas muitos falam assim, o Genésio foi embora de Itu. Não é a realidade. Eu ia para Itu, saía daqui 5h30 da manhã na segunda-feira e retornava à sexta-feira à noite, sempre voltando para casa da minha família. E foi assim durante 3 anos. Ao voltar de Itu, disputei as eleições, não obtive êxito, e aí eu fui convidado para ser secretário de obras no município de Poá. Para onde eu fui como engenheiro, como técnico, e lá comecei o Piscinão, que é uma obra de vital importância para a cidade de Poá, uma cidade que tem inundação. Fiz lá o Teatro Municipal, fiz lá o balneário, então, obras muito lindas, balneário, por exemplo, uma das obras mais bonitas da região. Não está concluída, mas foi o Genésio que deu o início. Fora escolas, e as escolas lá a gente aprendeu muito. Essa saída da gente, a gente aprendeu muito. Itu. Eu ia a Brasília todo mês buscar recursos para Itu. Em Poá, aprendi que na área da educação, lá os vitrais são todos de alumínio, o piso das escolas são todo de porcelanato. Então são obras que a gente fazia com muito carinho, razão pela qual, por essa cidade que eu passei, deixei muita amizade. E hoje estamos aqui disputando a Prefeitura de Arujá, que queremos fazer uma administração digna do povo arujaense. Magnífico. Antes de começarmos com as perguntas dos internautas, eu tenho uma dúvida. Ele falou de Itu. Genésio, conta um segredo para mim. Se souber, me fale também. É verdade que Itu é tudo grande? Itu, ele pegou esse pseudônimo de Tudo é Grande em função de um programa que tinha na rádio, de um humorista que, lá em Itu, tudo é grande. E é a razão que atrai para lá muitos e muitos turistas. Principalmente mulheres, gente. Principalmente mulheres. É isso aí.